Olá pessoal, a gente vai ver hoje a aula 4, a aula sobre classes e subclasses, que envolve o conceito de herança. Nós já trabalhamos com alguns programas em linguagem orientada a objeto, em linguagem Java, vocês já escreveram algumas classes, já usaram essas classes, já viram alguns conceitos. Nós já falamos de herança, mas hoje efetivamente a gente vai começar a usar a herança dentro dos nossos programas. Ao utilizar a herança, a gente vai ver dois conceitos muito importantes: o conceito de sobreposição de métodos e o conceito de polimorfismo. Esses dois conceitos são dois conceitos que dão um grande poder à linguagem Java. Bom, vamos então ver a questão das classes e de subclasses. Como a gente viu nas aulas anteriores, na programação orientada a objeto, a gente deve construir classes para modelar os dados de uma aplicação. É uma maneira de eu traduzir a minha realidade através de um conceito de classes. A gente viu a questão dos veículos, a gente modelou um veículo para simular o tráfego em uma rodovia. E aqui a gente pode ver a classe veículo que a gente modelou. Ela tinha os atributos velocidade e posição e alguns métodos: aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, atualizar a posição. Quando a gente constrói uma classe veículo, eu vou estar falando de um veículo qualquer. Mas imagina que eu esteja trabalhando com uma locadora de carros, por exemplo, uma locadora de veículos. Essa locadora de veículos ela pode ter diferentes tipos de veículos, como caminhões, carros de passeio, motocicletas. Nesse caso, a gente vai construir novas classes para representar esses outros tipos de veículo. Mas o que eu vou criar isso de forma independente? Não. Como um caminhão é um tipo de veículo, eu vou ter uma ligação entre essas duas classes, caminhão e veículo. Essa ligação que indica que caminhão é um tipo de veículo representa o conceito de herança, ou seja, é através dessa relação é um tipo de, que eu vou implementar o conceito de herança, que eu vou dizer que uma classe vai ser uma subclasse de uma outra superclasse. Então, o importante aqui são as palavras um tipo de e o mecanismo de herança. Então, esse exemplo de uma forma prática, do que a gente vai estar falando então? Eu tenho a minha superclasse veículo e eu tenho três diferentes tipos de veículo. Eu tenho o caminhão, o carro e a motocicleta. O relacionamento que vai existir, como eu falei, entre uma subclasse e uma superclasse é um relacionamento do tipo E1. E o que está implícito nesse relacionamento E1, nessa noção de herança dentro de Java? Está implícito que as subclasses vão herdar os atributos e métodos de sua superclasse, que por sua vez podem ter herdado atributos e métodos de outras classes que estiverem acima dele. O que quer dizer isso? Quer dizer que aqui, quando eu trabalho com caminhão, além dos atributos capacidade e número de eixos, o meu caminhão tem também os atributos velocidade e posição, que ele herdou da classe veículo. Quando a gente está falando na análise orientada a objeto, a gente vai ver que a gente tem um conceito associado a isso, o conceito de generalização e o conceito de especialização. O que é isso? É o que está acontecendo aqui. Ó. Tudo que é geral, quer dizer, um carro, também eu preciso controlar a velocidade e a posição. Uma motocicleta, também eu preciso saber a posição e a velocidade. Então, tudo que for geral, eu vou colocar na minha superclasse. E, por exemplo, caminhão tem número de eixos. O número de eixos não é importante quando eu vou estar falando de motocicleta. Então, esse é algo que é especial. Eu vou estar especializando a minha estrutura. O que for específico, eu vou colocar, então, nas subclasses. Eu tenho, então, um
caminho que vai em duas direções. Ele vai para cima, quando ele vai para cima eu vou estar procurando generalizar as coisas, quando ele vai para baixo eu vou estar procurando especializar as coisas. Eu vou ter então tudo que é geral nas superclasses, as classes que estão mais acima, tudo que é específico nas classes que estão mais abaixo. Essa noção de herança é importante porque ela permite a gente representar numa linguagem de programação orientada a objetos situações que existem no nosso dia a dia. Como é que eu vou fazer então a declaração de uma classe? Eu vou precisar usar a palavra reservada extends. Então eu tenho o nome que eu vou dar para a minha nova classe e vou dizer que ela extends uma outra classe. Aqui no caso a superclasse e aqui o nome que eu vou dar para a minha classe. Em Java, a gente tem unicamente a possibilidade de herança simples. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma classe ela pode herdar unicamente de uma outra classe. Outras linguagens de programação orientadas a objeto permitem que uma classe herde de mais de uma classe. Não é o caso de Java, mas isso não vai ser um problema, a gente vai ver mais à frente. Existe um outro conceito em Java chamado de interfaces, e através de interfaces eu consigo implementar de uma maneira alternativa o mecanismo de herança múltipla. Quando eu declaro uma nova subclasse, eu posso ter um modificador aqui. O que esse modificador pode ser? Ele pode ser public ou ele pode ser o meu modificador default. Default quer dizer que eu não coloco nenhum modificador na minha classe. Reparem que eu posso fazer isso porque aqui o modificador é opcional, indicado aqui e aqui. Tá? Então, se o meu modificador for public, eu vou estar dizendo que eu tenho acesso total àquela classe. Quer dizer, as outras classes que estejam no mesmo pacote, as subclasses e até aquelas que não estejam no mesmo pacote, têm acesso a essa classe, têm acesso aos componentes públicos dessa classe. Se ela for default, quer dizer, se eu não colocar nenhum modificador, somente os elementos da mesma classe ou do mesmo pacote têm acesso aos elementos daquela classe. Os membros da classe, quer dizer, os atributos e métodos, também têm modificadores. Esses modificadores podem ser public, protected ou private. Conforme a gente consegue ver nessa tabela aqui, qual é a diferença? Public, a gente já tinha comentado isso nas aulas anteriores. Se ele for public, qualquer um tem acesso aos atributos daquela classe. Quer dizer o que é isso para a gente lembrar? Que eu não preciso usar os getters da classe para ter acesso ao, por exemplo, os atributos. E o que a gente tinha falado, os atributos são privados e os métodos são públicos, só para a gente lembrar. Então, se os meus atributos forem public, qualquer classe que esteja no mesmo pacote ou não tem acesso a os atributos daquela classe, as subclasses de uma superclasse também. Aí se ele for protected, opa, aqui a gente já está mudando, da mesma classe, do mesmo pacote e da subclasse, mas fora isso eles não têm acesso. Se eles forem private, como a gente tem usado até agora, somente os elementos da mesma classe, os membros da mesma classe, quer dizer, os métodos daquela classe vão ter acesso, por exemplo, aos atributos. Se ela for default, quer dizer, se eu não colocar nada, os elementos da mesma classe, mas de outras classes que estiverem no mesmo pacote, também têm acesso. Reparem que aqui é importante a gente falar do protected, a gente está falando de herança. O protected é o mecanismo que vai fazer com que elementos, quer dizer, classes, que herdem de uma superclasse tenham acesso aos elementos de sua superclasse. Se eu declará-los como private, como a gente tem feito agora, somente os membros da mesma classe teriam acesso. Vamos voltar de novo a falar da classe Object, que a gente já tinha comentado. Todas as classes Java vão herdar, em última instância, da classe Object. Isso quer dizer que
Toda classe Java, se não tiver um extends, tem um extends implícito para object. Quer dizer, elas vão herdar de object e vão poder usar os métodos de object. A gente já viu um exemplo do método toString na aula passada, embora a gente não estivesse falando ainda especificamente de herança. Vou ver um exemplo, então. Imagina que eu quero fazer um sisteminha pequeno para a gestão dos empregados de uma firma. E que essa firma pode ter diferentes tipos de empregados. Ela pode ter gerentes, engenheiros, diretores, secretários, o que vocês puderem imaginar. O que eu vou fazer, então? Eu vou criar uma classe funcionário, que é o empregado mais geral que eu posso ter. Todos os meus funcionários, eu preciso guardar para eles o nome, o CPF e o salário desses meus funcionários. Opa, mas eu preciso também ter um gerente na minha empresa. E para esse gerente, além do nome, do CPF e do salário, eu preciso ter uma senha, pois ele vai acessar o meu sistema, e eu quero saber quantos funcionários ele gerencia. Eu tenho aqui o método para autenticar a entrada dele no sistema, e repare que para as duas aplicações aqui eu não coloquei o getter e os getters e setters, mas eu solicito que vocês coloquem quando vocês forem desenvolver esse exemplo. Como vocês podem ver também, esse exemplo eu tirei de uma revista. Esse exemplo essa revista ela está citada aqui embaixo, mas também está citada no site, no Moodle da nossa disciplina. Mas tem um probleminha aqui. Que probleminha? Será que eu preciso mesmo dessa nova classe com uma implementação diferente? Se eu estou falando de funcionário, e todo funcionário da minha empresa, seja ele um gerente ou não, precisa ter um nome, um CPF, um salário, eu estou declarando duas vezes aqui. E a gente falou que herança serviria para eu colocar o que for geral na minha superclasse e somente o que for específico na minha subclasse. Reparem aqui, então, que eu vou fazer o quê para resolver essa situação? Eu vou tirar os atributos nome, CPF e salário de gerente. Eu vou dizer que o meu gerente ele é uma subclasse de funcionários. Para isso eu vou usar a palavra extends. E aqui vão ficar somente os atributos específicos de gerente. No caso, senha e número de funcionários. Quer dizer, tudo que era geral, no caso CPF, nome e salário, saiu daqui e veio para a minha classe funcionário, que ficaria sendo a superclasse da nossa estrutura. Então, outra questão, mas reparem aqui, ó, que a minha classe funcionário, ela estava com a declaração default. Com a declaração default, gerente, não vai herdar. O que eu tenho? Os atributos. O que eu tenho que fazer, então? Se eu quiser que haja herança, eu tenho que trocar o modificador para protected. No momento onde eu troco o modificador para protected, dentro da minha classe funcionário que está aqui, eu vou herdar esses três atributos que estão definidos na superclasse funcionário. Vamos testar então a nossa aplicação de gestão de empregados. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu criei uma outra classe com o meu método main, estou criando um gerente e veja, aqui gerente.setNome, eu estou chamando um método que está definido em funcionário. O meu setNome está definido em funcionário porque nome é um atributo de funcionário. Já aqui eu estou definindo a senha do gerente, mas usando um método que está definido somente em gerente. Quer dizer, na minha subclasse eu tenho acesso aos métodos dela própria, mas também aos métodos da superclasse que estão acima delas. A gente tinha falado dos conceitos, que a gente veria novos conceitos nessa aula. Então vamos falar do primeiro deles, a questão da sobreposição, ou em inglês overriding.
Com a estrutura de herança, uma classe vai herdar todo o comportamento, quer dizer, os métodos da sua superclasse. A gente viu isso no exemplo anterior com o nome. Mas imagine que eu queira mudar o comportamento. Que eu queira que para uma subclasse ela não faça a mesma coisa que a superclasse faz. Eu vou usar então a noção de sobreposição de métodos. O que é então? A sobreposição, o método da subclasse deve ser declarado exatamente com o mesmo nome, com o mesmo tipo de retorno e com a mesma lista de argumentos, inclusive a ordem. Quer dizer, se eu tiver um int e um double dentro do método da subclasse, eu vou ter que ter também nessa ordem int e double. O modificador de acesso pode mudar, mas o método na subclasse não pode ser menos acessível que o método da superclasse. Quer dizer, se na minha superclasse o meu método é protected, na subclasse ele não pode ser private, por exemplo. A gente vai ver o interesse dessa sobreposição já no próximo exemplo. Somente para fazer uma comparação, a gente já falou na aula passada da questão da sobrecarga de métodos, do overloading de métodos. O que era? Na subclasse vai haver a sobrecarga de métodos se os métodos herdados na superclasse forem também definidos com o mesmo nome, mas diferentemente aqui na sobrecarga com uma assinatura, quer dizer, com uma lista de parâmetros diferentes. Então, na sobreposição eu tenho mesmo nome, mesmo tipo de retorno e a mesma lista de argumentos na mesma ordem, e na sobrecarga eu vou ter uma assinatura diferente. Um conceito que a gente vai usar dentro dos nossos exemplos é o conceito de super. É uma maneira de, dentro de uma subclasse, eu acessar métodos que estão definidos para a sua superclasse. A gente vai ver isso em um exemplo mais à frente. Vamos ver aqui, então, um exemplo da sobreposição. Imagina que eu quero controlar o bônus que eu vou pagar para os meus funcionários. Opa, uma maneira de eu fazer isso é eu definir na minha superclasse mais geral o método getBonificação. Vou fazer um parênteses. Eu falei na aula passada que quando eu defino um método dentro de uma classe como um getter, automaticamente eu vou estar criando um atributo aqui dentro da minha classe. Então, a declaração desse método getBonificação cria um atributo bonificação dentro da minha classe. E, no caso aqui do meu funcionário, o bônus que ele vai receber é um bônus de 10% do salário. De novo, para a gente fazer um exemplo, usem os mesmos métodos que já estavam presentes na versão anterior. Mas, então vamos continuar. Imagina que eu quero pagar um bônus diferente para o meu gerente. Que o meu gerente não ganhe 10% de bônus. Ele é gerente, ele vai ganhar um bônus diferente. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou implementar dentro da classe gerente um método gerente diferente. Aqui a gente está vendo, ele vai receber um bônus de 15% do salário. Então eu tenho duas implementações, a implementação da minha superclasse e a implementação na subclasse que sobrepõe a implementação da superclasse. E desse modo eu vou assegurar um bônus de 15% e não de 10% para os meus gerentes. Como é que eu vou usar isso daqui? Eu vou simplesmente criar um objeto gerente, definir o salário e aqui chamar o getBonificação. Embora exista um getBonificação na superclasse, como também existe um getBonificação na minha subclasse, o que vai ser chamado vai ser o getBonificação da subclasse e não aquele da superclasse. Esse é um exemplo, então, da utilização da sobreposição. Ele é interessante, mas a gente vai mais longe. Ele vai ser mais interessante ainda quando a gente for falar de polimorfismo, que é uma das grandes vantagens da programação orientada a objeto. E o que a gente está falando quando a gente fala de polimorfismo? A gente está falando em permitir que uma variável
possa referenciar objetos de diferentes formas. Opa, que negócio complicado. O que é isso? Cada objeto vai ter somente uma forma, que é a forma como ele for construído. Quer dizer, se eu criar um objeto como funcionário, ele vai ser funcionário. Se a primeira vez que eu criei um objeto ele vai como gerente, ele vai ser gerente. Mas através do polimorfismo eu posso permitir que objetos possam, em momentos diferentes, ser atribuídos a uma mesma variável. A gente já vai ver, isso aí vai ficar um pouquinho mais claro. A semântica da herança indica que um gerente é um funcionário. A herança é uma das vantagens dela estar presente na programação orientada a objeto, é exatamente para eu capturar essa situação do mundo real. Um gerente é um funcionário. Então, portanto, caso alguém necessite falar com o gerente, ele pode, com o funcionário, ele pode falar com o gerente que é um funcionário. Como é que eu represento isso? Como é que eu vou verificar? Como é que eu vou observar essa questão do polimorfismo dentro de Java? Então, aqui, o que a gente está fazendo? Eu estou criando um objeto gerente, que é do tipo da classe gerente. Aqui, eu estou criando um objeto funcionário. Repare que o tipo do objeto funcionário é funcionário, que o tipo do objeto gerente é gerente. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo com que o meu funcionário aponte para esse gerente. O que quer dizer isso? O código acima vai indicar que um objeto pode ser referenciado de diversas formas. O interessante aqui é que ao tentar usar o código abaixo, funcionário.getBonificação, que está aqui, eu vou estar chamando getBonificação de gerente. Por quê? Porque nessa linha aqui, eu fiz o meu funcionário apontar para gerente. Quer dizer, ele passou a ter o comportamento de gerente. Quando eu chamo funcionário.getBonificação, ele vai usar o comportamento de gerente e vai me devolver o bônus de 15% então. Então, mas qual o interesse em criar um objeto de um tipo específico e referenciá-lo de outro? Quer dizer, criar um funcionário e referenciar como um gerente, que foi o que a gente fez aqui nessa linha aqui. Eu criei como funcionário, mas referenciei como gerente. O grande interesse e uma das grandes vantagens da programação orientada a objeto é poder ter um método que vai receber argumentos de tipos diferentes. Opa, o que é isso? Vamos ver nesse exemplo aqui. Esse exemplo ele vai introduzir o conceito de argumentos polimórficos. Então eu vou criar uma classe, a classe controle de bonificações, que está aqui, e essa classe ela vai servir dentro do sistema a gerenciar as bonificações, as diversas atividades que eu tenho que fazer com bonificações. Aqui, para ficar simples, eu tenho o método registra, que vai simplesmente ir ajuntando e somando as bonificações de todos os funcionários que eu passar lá para o método, de tal maneira que quando eu chamar o método getTotal de bonificações, ele me devolva o valor das bonificações somadas. Quer dizer, eu vou passando funcionários, a ideia eu poderia passar a lista de todos os funcionários para dentro desse método, registra, e quando eu chamasse o getTotal de bonificações, eu saberia quanto de bonificação eu pago dentro da minha empresa. Por que eu vou usar isso? Eu tenho aqui a minha classe teste controle. Então o que eu estou fazendo? Eu crio um objeto chamado controle da classe controle de bonificações. Aí eu crio um gerente, defino o salário de gerente e chamo o registra, passando lá para dentro um funcionário 1. O que é um funcionário 1? Funcionário 1 é gerente. Vamos olhar aqui dentro dessa classe. Opa, mas olha o que está acontecendo aqui. Ó. Registra está esperando receber um funcionário. Tudo bem, é a questão do argumento polimórfico. Ele vai estar esperando receber um funcionário, mas ele recebeu um gerente. E a gente viu que, com a sobreposição, se ele receber um gerente, o getBonificação que ele vai chamar é o getBonificação de funcionário. Desse modo, eu garanto que, se eu receber um funcionário, eu calculo a bonificação como 15% do salário.
se eu receber como 10% do salário. Se eu receber um gerente, eu calculo a bonificação como 15% do salário, que é o que está acontecendo aqui. Eu chamei registra passando um gerente, o que vai ser somado em registra vai ser 15% de 5.000. Na segunda parte, eu criei um objeto funcionário 2, que é do tipo funcionário. Quando eu chamar registra, ele vai me calcular, vai somar ao bônus 10% de 1.000. Quando eu chamar aqui, então, eu vou ter a soma de 15% de 5.000 mais 10% de 1.000. Então, resumindo, a gente pode observar no código que foi possível passar um objeto do tipo gerente ao método cujo parâmetro era do tipo funcionário. O mais importante é que em registra o método getBonificação chamado foi o que foi definido em cada um dos objetos passados, através da sobreposição. Então, em tempo de execução, eu vou definir se eu vou chamar o método de gerente ou o método de funcionário. A possibilidade de argumentos polimórficos é uma das grandes vantagens das linguagens de programação orientadas a objetos. Vou fazer um pequeno resumo aqui. Então, aqui eu tenho na minha esse item aqui, que está sendo representado aqui, funcionário F igual a new funcionário. Quando eu faço F get salário, como F está apontando para funcionário, é o comportamento de funcionário que vai ser o comportamento chamado. Aqui eu faço F igual a new gerente, quer dizer, eu faço F apontar para gerente. Nesse momento vai ser chamado o método, então, da subclasse. Aqui, então, o meu F está apontando para gerente. Ou seja, quando a variável f aponta para o objeto gerente, a partir de f tem-se acesso aos atributos e métodos herdados da superclasse funcionário. No entanto, os métodos de funcionário que sofrerem sobreposição em gerente vão ser acessados por meio dos métodos da subclasse. O método a ser chamado é definido em tempo de execução, e a isso a gente vai dar o nome de ligação dinâmica de método. É dessa ligação dinâmica de método que vem o conceito, que vem a implementação do polimorfismo. Vou ver uma questão importante também, que é de conversão de objetos. Eu estou dentro de uma estrutura de herança. Será que eu posso mudar um objeto, fazer um objeto que foi criado de uma forma, atribuir qualquer outra forma? Vamos dar uma olhada. Então, a conversão de objetos é necessária quando uma variável de uma classe aponta para um objeto de outra classe. Para a conversão deve-se observar. Vamos guardar isso porque é sempre importante. Conversões para cima em uma hierarquia, quer dizer, converter um objeto de uma subclasse para um objeto da superclasse, vai ser sempre feito de forma automática. Quer dizer, fazer com que um funcionário tenha o comportamento de gerente. Conversões para baixo numa hierarquia, quer dizer, converter um objeto da superclasse para um objeto da subclasse, deve ser indicadas explicitamente. Eu tenho que fazer um cast, da mesma maneira que eu faço com outros tipos dentro do Java. Tá? Então, vamos ver esse outro exemplo. Eu tenho uma mídia, que é algo geral, e tenho tipos específicos de mídia, DVD e CD. E aqui eu estou criando 3 objetos. O objeto M, o objeto C e o objeto D. Se eu fizer M apontar para D, tudo bem. M está apontando para uma subclasse. Tranquilo. Se eu fizer C apontar para M, eu tenho que fazer um cast. O que vai acontecer? Isso pode dar algum problema. Eu não vou ter dentro da superclasse os valores que eu tenho dentro da minha subclasse. Mas isso aqui é possível? Eu consigo converter um CD em DVD? Não, não tem jeito. Eu só posso trabalhar dentro com a conversão de objetos entre
a minha estrutura de subclasse. Vamos em frente, então. Vamos falar dos construtores e a relação deles com a herança. Um construtor de uma subclasse pode chamar explicitamente um construtor de sua superclasse utilizando o método super, que a gente tinha comentado. Nesse caso, a chamada ao método super deve ser a primeira linha do construtor da subclasse. Quer dizer, a primeira coisa que tem dentro do construtor deve ser a chamada super. A partir dos argumentos passados a esse método, a JVM vai saber qual construtor da superclasse deve ser chamado. Se é o construtor sem argumentos, se é o construtor com 2 argumentos inteiros, com 3, assim na sequência. Se no construtor da subclasse não for feita nenhuma chamada a this, que é uma palavra reservada do Java que a gente já usou também, ou a super, o compilador irá incluir automaticamente uma chamada a super. Opa! O que estou falando? Nesse caso, uma chamada ao construtor sem parâmetros da superclasse vai ser realizada. Se a superclasse não tiver um construtor sem parâmetros, um erro vai ser gerado pelo compilador. Tinha falado na aula passada. A gente sempre tem que ter um construtor sem parâmetros para evitar erros com o desenvolvimento do nosso sistema. Se na subclasse não existir um construtor, a chamada super também vai ser inserida no construtor padrão, que vai ser inserido automaticamente pelo compilador. Resuminho disso. Ou a subclasse não tem construtor, nesse caso um super implícito é adicionado, ou o construtor da subclasse chama explicitamente um construtor da superclasse. Para não haver erros, ou a superclasse tem um construtor sem parâmetros, ou ela não tem nenhum construtor. Qual é o grande objetivo disso? É o garantir que, em última instância, eu sempre esteja chamando o object, que todas as classes sejam subclasses de object. Vamos ver isso nesse exemplo aqui. Então, eu tenho a minha classe object, que é da API do Java, e tenho a classe media e a classe DVD dentro daquela estruturazinha de herança que a gente estava comentando. Para o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho dentro da minha classe DVD, que é uma subclasse de mídia, uma chamada a super, que é a primeira linha dentro do construtor de DVD. Eu estou passando um parâmetro inteiro. Aqui eu tenho 2 construtores. Eu tenho esse construtor e esse construtor em mídia. Como eu estou passando um único parâmetro inteiro, ele vai, em tempo de execução, descobrir que ele tem que chamar esse construtor que recebe um parâmetro inteiro. Esse construtor de mídia, por sua vez, que foi chamado, está chamando um outro construtor, passando o parâmetro C que recebeu e um valor double. Esse construtor vai definir, então, o valor de código como C que ele recebeu e o valor de preço como 0. O que vai acontecer aqui? Aqui eu não tenho nenhuma chamada para o construtor da superclasse. O que vai acontecer? A JVM vai inserir aqui, então, uma chamada implícita a super, de tal maneira que, como toda classe em última instância chama objeto, eu crie mídia como subclasse de objeto. Vamos ver alguns exemplos. Eu vou andar rápido com esses exemplos, porque eu quero que vocês executem os exemplos. Aqui eu vou ter uma classe ponto, então, essa classe ponto ela tem as coordenadas do ponto, x e y. Eu tenho um construtor de uma classe que vai chamar, então, implícita ou explicitamente o construtor da superclasse. Nesse caso, vai haver uma chamada implícita ao construtor de objeto, porque eu não coloquei um super aqui. Então, antes de fazer o set ponto, vai criar uma classe de objeto e ponto vai ser uma subclasse, então, de objeto. Aqui também haverá uma chamada implícita ao construtor de objeto. Note que a definição da classe ponto não utiliza a palavra-chave extends. Aqui eu não tenho nada, eu tenho ponto e ponto.
mas implicitamente eu vou ter um extends objeto, de tal modo que a minha classe ponto vai sim ser uma subclasse de objeto. E é por isso que eu posso aqui, então, definir o toString, a implementação do toString dentro de ponto, que vai ser diferente daquela que foi herdada do objeto. Uma outra classe círculo. Essa classe círculo, ela é uma subclasse de ponto. Repare que no construtor padrão de círculo vai haver uma chamada implícita ao construtor de ponto. Então aqui, ó, eu estou fazendo uma chamada explícita, ao construtor de ponto. Note que se a classe ponto tivesse apenas o construtor com parâmetro, haveria um erro de compilação. Por quê? Porque aqui, ó, estaria chamando o construtor sem parâmetros. Essa questão de construtor com parâmetro, construtor sem parâmetro, é importante. Para evitar qualquer problema no desenrolar do sistema que vai crescendo, vamos sempre criar em todas as nossas classes um construtor sem parâmetros. O método toString da classe círculo sobrescreve, ele faz um override do método toString da classe ponto. Da mesma forma que o método toString da classe ponto sobrescreve o método string da classe object. O que isso faz? Isso garante que quando eu fizer um systemout.println e passar um objeto, o método vai ser chamado o toString adequado ao tipo de objeto que tiver sido passado. Se eu passar um ponto, a apresentação vai ser de um jeito. Se eu passar um círculo, a apresentação vai ser de outro jeito. Ainda dentro do nosso, da nossa questão de hierarquia de classe. Vamos ver um outro exemplo. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um ponto, eu estou criando um círculo e depois eu tenho uma variável onde eu vou somando uma série de strings para eu apresentá-la no final. Aqui o que eu estou fazendo? Ó, eu tenho pref é um ponto, eu estou fazendo que ponto aponte para círculo, quer dizer, ele vai passar a ter o comportamento de círculo. Quando eu chamar o toString, é o comportamento de círculo que vai ser utilizado. Aqui o meu cref é um círculo. Eu estou fazendo um cast, porque eu estou fazendo a atribuição contrária, e aqui quando eu fizer, da mesma maneira, o comportamento chamado vai ser o daquela classe para a qual está sendo apontada. Uso o decimal format para formatar os meus dados. Aqui, ó, eu estou chamando o getArea a partir do cref, que está apontando para um ponto. Aqui tem uma instrução interessante que a gente vai ver, que é a instrução instance_of. O que essa instance_of faz? Ele vê se o meu objeto P é uma instância da classe que está aqui, no caso, círculo. Tá legal? Se for, eu vou fazer uma coerção e vou atribuir cref a P. Aqui a gente tem o exemplo sendo executado. E a gente está vendo que a saída é P não se refere a círculo, porque P não é uma instância de círculo. P é uma instância de ponto. Vamos ver a questão da ordem com a qual os construtores e finalizadores vão ser chamados na minha subclasse. Em Java, quando o objeto não é mais utilizado, isto é, quando não há referências para o objeto, ele vai ser marcado como lixo. E a gente já falou disso na primeira aula, e o coletor de lixo é executado automaticamente de tempos em tempos para recuperar a memória consumida pelos objetos marcados como lixo, aqueles que não são mais utilizados. Entretanto, cada classe pode incluir um método finalizador. Esse método usa a palavra finalize, palavra reservada finalize, que termina a limpeza em cada objeto da classe antes da memória consumida pelo objeto ser coletada.
A chamada ao método finalize não garante que o coletor de lixo vai ser chamado. Isso é muito importante. A implementação da JVM é que define quando o coletor vai ser chamado. Mas pelo menos eu estou disponibilizando, dizendo que aquele dado, estou marcando aquela área que estava sendo ocupada na memória como livre para ser liberada. Então, quando o objeto de uma subclasse é criado, o construtor da superclasse é chamado implícita ou explicitamente. A gente viu isso. Isso é importante para fazer as inicializações necessárias nas variáveis da instância da superclasse herdadas pelo objeto da subclasse. A gente viu lá no nosso primeiro exemplo a questão de funcionário e gerente. Gerente tem nome, CPF e salário. Quando eu crio um gerente, eu tenho que definir o nome, o CPF e o salário. Mas esses atributos estão na superclasse, então eu preciso chamar o construtor da superclasse para primeiro definir os atributos que estão na superclasse e então definir os atributos da subclasse. Para finalização, a última instrução de um método finalize deve ser superfinalize, para assegurar que o método finalize da superclasse seja chamado e que todas as partes de um objeto estejam finalizadas adequadamente quando o coletor de lixo reivindicar esse objeto. Vamos ver um exemplo aqui, então, para mostrar a ordem que os construtores e finalizadores são chamados. Então, eu tenho aqui um ponto 2.java, eu tenho aqui as variáveis this. O que elas são mesmo? Elas são uma referência ao objeto que chamou o método. Observe que o método toString vai ser, então, automaticamente chamado para imprimir this, porque this está dentro de um system.out.println. Então, eu tenho três construtores. Eu tenho um construtor sem argumentos, eu tenho um construtor que recebe dois argumentos. Eu tenho dois construtores. Eu tenho um finalize, eu tenho uma implementação do toString. O método finalize de uma classe deve ser sempre definido como protected, para que as subclasses tenham acesso a ele, mas não as outras classes que simplesmente usam os objetos dessa classe. A gente viu que se ele estiver no mesmo pacote, eu posso, se ele estiver definido como public, por exemplo, outras classes podem ter acesso a ele. Não faz sentido uma classe que não está dentro da estrutura tentar finalizar um objeto que está dentro da estrutura. Então, eu tenho, de novo, círculo 2 extends.2, tenho um construtor aqui, e repara que aqui eu vou ter uma chamada implícita ao construtor sem parâmetros da superclasse, no caso desse construtor aqui. Tá? Eu tenho um outro construtor, e nesse caso eu tenho uma chamada explícita ao construtor da superclasse. Tá? E eu tenho o método finalize aqui. Note que a ausência da referência super causaria uma recursão infinita, porque o método da subclasse estaria chamando a si próprio. Então aqui no meu finalize eu vou botar uma chamada ao finalize do super, no caso o ponto, e tenho o meu método toString específico para imprimir um centro. Vamos ver o exemplo aqui, o testando essa estruturazinha que a gente acabou de criar. Então a primeira coisa eu faço P1 igual a new.2, 3, 4. Chamei o toString e botei ponto 2 construído. Depois, C1 igual a new círculo 2, 4.75, 72 e 29. Repare o que aconteceu aqui. Primeiro, o construtor de ponto foi chamado. Quando o construtor de ponto foi chamado, o raio ainda não está definido. Dentro do círculo eu chamei o construtor da superclasse. Só depois o construtor da subclasse vai definir então o valor. Dentro do construtor da subclasse eu vou definir o valor de raio. A mesma coisa para o círculo 2. Primeiro eu tenho o construtor de ponto sendo chamado, depois eu vou definir então o meu círculo. Aqui na sequência, o que a gente está fazendo? A gente está marcando C1, C2 e P1 para a coleta de lixo e depois chamando o coletor de lixo. O que é importante a gente notar aqui? Ó, que
Primeiro eu finalizo a subclasse para depois finalizar a superclasse. E outra coisa, reparem que eu não garanto a ordem. Aqui eu disse C1, C2 e C3, mas isso não foi o que aconteceu aqui. Ou seja, a ordem com que isso vai ser chamado depende do coletor de lixo. Então, resumindo, note que o construtor da superclasse ponto é chamado sempre que se cria uma nova classe de círculo. Note pela saída do programa que, na construção dos objetos C1 e C2, o polimorfismo faz com que o método toString executado seja da classe círculo 2, pois são os objetos de círculo 2 que estão sendo criados. Por isso que aqui eu vou aparecer raio como 0, porque ele não existe nesse momento ainda. Note que quando o toString é invocado a partir do construtor ponto 2, o valor para a variável 0, para a variável raio é 0. Isso que eu acabei de falar. Observe também que a ordem de finalização é contrária da construção, pois o método finalize da superclasse é a última instrução a ser executada no método finalize da subclasse. Observar também que não há garantia na ordem em que os objetos são coletados como lixo pelos métodos do Garbage Collector. Uns conceitos para a gente terminar a nossa aula de hoje. Então, a palavra-chave final. Algumas vezes pode ser interessante que o elemento de uma aplicação, uma classe, um atributo, um método, não possa ser modificado depois dele ser criado. Nesse caso, a palavra-chave final vai ser utilizada. O que é uma classe final? É uma classe que foi especificada como final e que não vai poder ter subclasses. Então, classes final são classes que não têm subclasse. A classe string, por exemplo, é uma classe final. Desse modo, eu garanto que a classe não vai ser jamais alterada. O que é um método final? O método definido como final não pode ser sobreposto. Métodos são definidos como final quando, por alguma razão, se deseja que sua implementação, de maneira alguma, seja alterada. Métodos declarados como static ou como private, eles são sempre implicitamente final. Eu não preciso defini-los como final. Todos os métodos de uma classe final são implicitamente final. Atributo final. O que é um atributo final? É um atributo que não pode ser modificado, ou seja, eu vou estar trabalhando com uma constante. Uma vez atribuído um valor ao atributo, esse valor não pode ser alterado. Uma classe, entretanto, pode ter um atributo final que não é inicializado na definição, e sim em um construtor, mas quando ele for definido, aí ele não pode mais mudar. Então, terminando, vamos passar esse exercício, que é o exercício obrigatório que eu quero que vocês façam. Então, quero que vocês escrevam uma hierarquia de formas geométricas com as classes organizadas hierarquicamente da seguinte forma: forma, ponto, círculo e cilindro. Forma é a superclasse, depois abaixo dela tem o ponto, abaixo dela círculo e abaixo dela, então, cilindro. A classe forma deve ser a superclasse da hierarquia. Ponto deve ser a subclasse de forma, círculo subclasse de ponto e cilindro subclasse de círculo. A superclasse forma deve declarar os seguintes métodos: double get area f, isso deve retornar sempre 0, double get volume, e eu vou passar uma forma para dentro desse método que o método deve retornar 0. String get nome, forma, vou passar um objeto da classe forma e esse objeto deve retornar o nome do tipo da classe que foi passado a ele. Quer dizer, se eu passar um ponto, ele retorna ponto. Se eu passar um objeto de círculo, ele retorna círculo. Vocês vão ter que descobrir como fazer isso em tempo de execução. Eu vou ter que garantir que o meu programa faça isso. A classe ponto deve ter os atributos int x e int y, que são as coordenadas do ponto. E o método string toString, que apresente o ponto no formato ponto xy. A classe círculo deve ter o atributo double raio, o atributo double área, um método double get area, que recebe um objeto do tipo forma, da classe forma, que retorna a área do círculo, e um método toString, que vai apresentar o círculo nesse formato apresentado aqui. Continuando, tem também a classe cilindro, que deve ter dois atributos, altura e volume, ambos do tipo double,
um método getArea, para o qual eu vou passar um objeto da classe forma, mas nesse caso eu vou querer calcular a área do cilindro e não a área do círculo, como a gente tinha visto, e que vai retornar então, aqui a área do cilindro, e um método getVolume que retorna o volume do cilindro, e o método toString que vai fazer, que vai imprimir o cilindro dessa forma aqui. Aí eu quero que vocês criem uma classe testaForma, que eu vou mostrar já já, mas essa classe vai ter que produzir uma saída exatamente como está apresentado aqui. E essas 3 primeiras linhas aqui, elas não são um print, elas têm que ser resultado de uma chamada a getNome, e eu passo um objeto forma, um objeto ponto e um objeto círculo para eles. O código de testaForma deve ser o descrito aqui. Quer dizer, vocês vão ter que fazer tudo para que, chamando esse testaFórmula, seja produzida aquela saída anterior. Esse é o exercício obrigatório. Esse aqui, então, é o exercício, um segundo exercício para vocês praticarem. A aula de hoje é isso.